1 Coríntios 10, de 1 a 11, esse texto é um texto que eu usei em uma das mensagens antes de ir para o Rio de Janeiro, há um ano atrás. E eu gostaria de explorar um pouco mais esse assunto, que é o primeiro e segundo capítulo do livro Homem ao Máximo. Esta mensagem hoje não é só para homens não, é para as mulheres também, tá? Então, quem tiver uma caneta aí pode sublinhar alguma coisa ou outra. E esta palavra nada mais é que uma continuação do que o pastor pregou hoje sobre regeneração. O pastor Vilaça aqui falou sobre uma nova vida, e nós vamos tratar sobre isso também. Então, 1 Coríntios 10, de 1 a 11. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Então vamos ler. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos, versículo 2, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso ficaram prostrados no deserto. E essas coisas foram-se feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, cobiça. Não sejais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, ou não coloquemos Deus à prova, Cristo à prova, na sua tradução deve estar dessa forma, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém, irmãos? Esse aí é o texto base. Hoje nós temos um fenômeno bastante interessante ocorrendo em nosso país. As professoras que estão aqui, que podem confirmar o que eu estou falando. Mas, claro, na nossa experiência do dia a dia nós sabemos disso. A principal figura de autoridade que tem cercado as nossas crianças desde o nascimento tem sido a mulher. Então as crianças nascem lá, enfermeira, médica é a mulher. Está aqui. Desde o seu nascimento tem sido cercado de uma maneira muito influenciadora sempre pela mulher. E vão para a escola, a maioria dos professores são mulheres, não são, tia Cileide? Na reunião dos pais, quem é que vai mais? São as mulheres. As crianças são... Claro, meus irmãos, na igreja a gente sabe que nós temos um senso um pouco diferente na relação à criação dos nossos filhos. Mas o mundo tem sido assim. A mulher tem tido uma influência tremenda na vida dos filhos. Só que a presença e a ausência do pai tem sido prejudicada por isso. Não porque a mulher quer, mas por conta da omissão do homem. E nós vemos que a sociedade, no geral, tem tentado abafar e destruir a imagem e a autoridade do homem dentro da família. Nós vamos ver que na nossa sociedade, seja nos livros, seja nos filmes, nos jornais, nas novelas, no cinema, a figura do homem tem sido distorcida e cada vez mais abafada. Eu estava ontem conversando com o Daniel sobre isso. Alguns desenhos que nós vemos aí, a maioria deles, o filho é rebelde, a filha é rebelde, ele não dá o devido respeito ao pai, ele foge, e a menininha então passa a ver no namoradinho que ela encontrou a figura de alguém a ser seguida, e não na figura do pai. E nós vamos ver que a figura do pai tem sido atacada de uma forma tremenda. As novelas mostram os pais traindo suas mães, não ligam para os filhos, e é a mãe que cuida, e a mulher cada vez mais sendo influência na vida do filho. E aí o que nós vemos? Às vezes na igreja, nós vemos aqui na escola dominical, a irmã Edna não está aqui, mas todas são mulheres, com exceção da minha pessoa, né, que eu ministro para as crianças também. Mas a maioria são mulheres. O que fazer diante disso? Não estou dando de machista aqui não, meus irmãos. Eu voltei na Marina para presidente na última eleição. O que eu estou falando é da omissão da maioria dos homens na criação dos seus filhos e na presença masculina numa empresa, na presença masculina na sociedade, no governo do país, que nós precisamos que homens estejam dispostos a assumir a sua verdadeira hombridade. E que hombridade é essa? Essa hombridade não está relacionada somente
a um bom caráter, ser um homem honesto, verdadeiro. Não é só isso, mas de ter um caráter moldado à maneira de Jesus Cristo. E aí eu pergunto para os homens, eu pergunto para todos que estão aqui, mulheres também, como sermos homens e mulheres de verdade? No caso dos homens, como sermos homens de verdade? O curso Homem ao Máximo vem propor isso. Eu queria deixar aí a figura do Homem ao Máximo projetada, PC. Ele vem colocar diante de nós o Deus Criador que, através de Jesus Cristo, nos mostra a verdadeira hombridade a ser seguida. Não é só sermos honestos, de um bom caráter, de ter nobreza da alma, que são os significados da palavra hombridade, mas de sermos semelhantes a Cristo. Então Deus, por intermédio de Jesus, nos mostrou a maneira de vivermos como homens de verdade. E essa é a proposta do curso Homem ao Máximo, a desafiar homens a descobrir o máximo de seu potencial, para vivermos ao máximo a nossa condição de homem, onde ele traz no conceito de hombridade a de ser semelhante a Cristo. E nessa mensagem, o apóstolo Paulo, ele traz a igreja de Corinto um desafio. Você pode olhar no capítulo 10, o primeiro versículo, qual é a primeira palavra que está aí na sua Bíblia? Alguns vai ter hora, qual a Bíblia que está hora? A primeira palavra do primeiro versículo do capítulo 10, ora. Qual é Bíblias aí que está a palavra porquê junta sem acento? Levanta a mão, meus irmãos, sem vergonha, vamos lá. Isso, a professora Elaine está aí, a esposa do Júnior, português? Está, né? O porquê junto sem acento é o que, Elaine? Me ajuda aí. Você concorda que é uma conjunção casual explicativa? Então, é isso mesmo, Elaine? Não é? O ora é uma partícula de relação, anotei, tá, gente? Que na hora eu não sabia não, do ora, né? O do porquê eu sabia. Partícula de relação que habitualmente produz a segunda premissa de um silogismo dedutivo. Eita, bonito, hein, Fábio? Paulo, ao escrever o capítulo 10, ele está continuando o que ele estava falando no capítulo 8 e o capítulo 9. Se você olhar o capítulo 8, ele vai falar da liberdade cristã exercida com cuidado. E ele fala, cuidado com a liberdade cristã de vocês, com o que vocês comam, fazem, as ações de vocês, porque isso pode prejudicar o seu irmão, pode escandalizar o seu irmão. E no capítulo 9 ele vem falar da responsabilidade dele, do trabalho dele em pregar o Evangelho. E ele fala lá no versículo 16 do capítulo 9, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo, ele ali mostra que a sua função, a sua obrigação é pregar o Evangelho, não tem que se vangloriar disso. E no final do capítulo, lá no versículo 24 do capítulo 9, é só você virar uma página antes, ele fala assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem não para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma coroa incorruptível. Amém, irmãos? Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo, ao escrever aos Coríntios, ele faz um desafio, e aí ele continua. Ele pega um exemplo do Antigo Testamento para trazer à igreja de Coríntios um desafio a viver uma vida de verdade, uma vida verdadeira à luz da palavra de Deus. E por que ele pega o exemplo lá de Moisés, do povo de Deus no deserto? Corinto era uma cidade ali portuária. Normalmente a cidade portuária tem muito movimento, de todo tipo de raça e de gente. Corinto era famosa por ter um templo chamado Afrodite. Que templo era esse? De quê? De loteria? O que era? Prostituição. Famoso por ter mais de 1000 prostitutas lá. E havia até um ditado, né? Não sei o que do Corinto. Era porque sabia que era a prática da prostituição. Então era uma cidade conhecida por ter teatro, jogos, à semelhança dos Jogos Olímpicos, mas pela sua imoralidade naquela cidade. E isso estava atingindo a igreja. Isso estava atingindo de alguma maneira a igreja. E Paulo, ao escrever Coríntios, ele dá vários recados à igreja, inclusive combatendo a imoralidade, a cobiça, a idolatria e muitas outras coisas. E aqui ele traz ao povo uma mensagem baseada no povo de Israel no deserto.
E aí no versículo 1, nós vamos ver aí do versículo 1 ao 4, uma palavra interessante que quem tiver aí com uma caneta é bom sublinhar. No versículo 1 ao 4, a palavra todos é repetida 4 vezes. No versículo 1, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Aqui ele está se retratando ao povo de Israel no deserto, depois de saírem do Egito, Mar Vermelho, e estão no deserto. Todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Quando ele fala aí dessa nuvem, é a presença de Deus, tá, meus irmãos? Passaram pelo Mar Vermelho, e aí representando esse novo tempo na vida deles, libertos do Egito, ali representa o velho homem nas nossas vidas. E todos foram batizados em Moisés, a palavra todos aparece de novo aí. E o versículo aí destaca a autoridade de Moisés na vida daquele povo. Na nuvem, presença do Senhor, e no mar, um tipo de batismo. Ele fala aqui então desse novo tempo na vida daquele povo. E no versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Todos. O povo de Israel saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, todos numa mesma condição, todos numa mesma perspectiva. Por que Paulo está trazendo isso para a igreja de Corinto, aos coríntios? Paulo estava querendo dizer àquela igreja: olha como o Senhor tratou o seu próprio povo no deserto. Porque a maioria daqueles que saíram do Egito, não chegaram lá. Seus corpos ficaram, nem todos, porque teve Josué e Caleb, vou chegar lá, né? Nem todos chegaram, porque Deus não se agradou da maioria. Nós vamos ver isso. E agora aquele povo que experimentou toda sorte de milagres, a maioria deles, de 20 anos para cima, não entrou na terra prometida, com exceção de quem? Josué e Caleb, porque creram no Senhor. E aí Paulo está falando para Coríntios: se Deus agiu dessa maneira com o seu próprio povo no deserto, o que vocês acham que vão agir conosco, se nós praticarmos esses 5 pecados que nós citamos aqui e vivermos isso dentro da igreja, na nossa vida a cada dia? Como seremos tratados? É muito bom ouvir do amor de Deus, é muito bom vir aqui ouvir do amor, da prosperidade, da cura do Senhor, mas não estamos acostumados a ouvir falar do peso da mão do Senhor. O amor de Deus é grande, é infinito, mas a sua justiça é do tamanho desse amor, e precisamos também pensar nisso. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo 5 do capítulo 10 de Coríntios. Devemos ficar impressionados com o contraste enfatizado aqui. Toda essa grande nação de milhares de pessoas começaram no deserto no mesmo nível, com o mesmo libertação e nível de milagre, todos passaram juntos. Era uma nuvem que guiava o povo. O que mais que acompanhou o povo de milagres? Me ajudem aí, meus irmãos. O que mais? A nuvem, o que mais? Coluna de fogo. Coluna de fogo, o que mais? O pão que o Senhor mandou do céu, né? O maná que o Senhor mandou do céu. Ele mandou carne do céu, mandou? Codornizes ele mandou para o povo se alimentar. E quando eles tinham sede, o que Deus dava? A água vinda de quem? Da rocha. Quem era a rocha? Jesus Cristo. Meus irmãos, aí você pensa: gente, se eu tivesse presenciado isso aqui, eu com certeza seria Josué ou Caleb. Sabe quantas pessoas estavam ali no deserto? Lá em Êxodo fala que eram cerca de 600 mil homens. Só que esses homens normalmente eram da idade contado de 20 a 50 anos, que eram os homens preparados para a guerra. Na tradução aqui de Jim Swag, ele calcula que tinham cerca de 3 milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças no deserto. E a maioria deles não entrou na terra prometida. A mão de Deus pesou sobre o povo que praticou cobiça, idolatria, e não vai pesar sobre nossas vidas se nós vivermos uma vida dessa maneira? Deus vai ter, não teve do povo, vai ter dozinha do bombeiro, Fábio? Não. Se eu deixar furo, a mão de Deus vai pesar sobre a minha vida. Cada um de nós vai prestar contas diante do Senhor. E Paulo foi muito enfático a trazer, através da mensagem do Antigo Testamento, a igreja de Corinto, a realidade daquela igreja, do povo de Deus ali naquela cidade, que precisava vigiar, de viver uma vida santa, separada, de viver uma hombridade conforme a semelhança de Cristo.
Apesar das bênçãos de Deus, Israel pecou e provou que era infiel. O que fizeram ao aprender, porque muitos de Israel falharam em entrar no descanso de Deus, podemos nós, Igreja do Senhor hoje, evitar esses erros. E no versículo 6, olhe lá, meus irmãos. E dessas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Lá em Números 11, de 4 a 35, a Bíblia relata, se você quiser depois abrir, que o povo estava com saudade de quê lá do Egito? De quê? O pastor Alves falou, da cebola, mas não foi só da cebola não, o que mais? Do alho, do melão, do pepino. Até do pepino eles estavam com saudade. E cobravam, Senhor, nós queremos, Moisés, o pepino. Lá no Egito a gente comia pepino, alho silvestre, cebola do Egito. Eu gosto de cebola, mas não dá não, né, meus irmãos? Uma nova vida, a gente fica lembrando de cebola, né? E assim o povo ficava cobiçando as coisas más. Eles desejavam coisas ruins. A cobiça em seu conceito de que Deus havia lhes preparado bênçãos nunca apareceu para assar além do físico. Cansaram do maná, e lá eles falam, cansamos desse maná. E queriam carne, melões, alhos silvestres. A cobiça é a busca constante da satisfação do ego, às custas de Deus e de outro. E naquele dia já morreu mais uma leva de milhares de pessoas. A mão de Deus pesa quando nós cobiçamos o velho homem. Hoje o pastor de manhã aqui falou sobre o quê? Regeneração, uma nova vida. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não está lá em Gálatas 2:20? Como vamos viver uma nova vida se estamos olhando lá para o Egito, para a cebola, para o pepino, para o velho homem, para o pecado, para as coisas da carne? E assim é o desafio do curso, a nós vivermos verdadeiramente uma nova vida em Cristo. Aos moldes do homem ao máximo, existe um curso chamado Mulher Única, que é um curso que nós estamos também tentando trazer aqui para a igreja. E ele também trata isso na vida das mulheres. Precisamos ter o nosso caráter desenvolvido à semelhança de Cristo e eliminar a cobiça de nossas vidas. Amém, meus irmãos? No segundo ponto aí, lá no versículo sobre a idolatria, versículo 7. Não sejais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Cometeram idolatria, em vez de olhar para Deus em Canaã, olharam de volta para o Egito. Quando construíram o quê? Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, quantos dias ele ficou lá, meus irmãos? 40 dias. Viram que Moisés não estava descendo, o que eles fizeram? Está lá em Êxodo 32. Eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Onde é que eles aprenderam isso? Lá no Egito. Pressionaram Arão, Moisés não vai descer mais desse monte não. Faça um Deus que nos conduza para a terra. E então eles pegam, Arão manda recolher o quê? Todo o ouro, os pingentes, brincos, colares, e manda fazer um bezerro. E aquele bezerro ali, eles começam a adorá-lo, dançar. E lá de cima Deus já vê e fala, Moisés, não tem jeito não. O povo é de dura serviço, é teimoso. Vou mandar fogo, vou matar todos. E Moisés, vou continuar uma nova geração através de você e sua descendência. O que Moisés faz? Não, Senhor. Lembra-te da promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó. Não faça isso não. O que os outros povos dirão? Que o Senhor trouxe esse povo para matar aqui no deserto? Senhor, dê mais uma chance. E Moisés desce com as tábuas, com a tinta fresquinha, né, Valdemir? Na hora que ele vê aquele povo lá dançando diante do bezerro, o que ele faz com a tábua? Quebra a tábua. A Bíblia fala que ele ficou irado, encolarizado. E é para ficar, né? E naquele dia já morreu outra leva de gente. Porque desobedeceram ao Senhor, porque praticaram a idolatria. E hoje a idolatria nos cerca muito de perto, porque a idolatria não está só associada a uma imagem que se adora numa igreja ou no lar. A idolatria está relacionada à vida financeira, ao emprego, até mesmo ao próprio ministério. Você vai na academia, você vê a idolatria ao corpo.
Não estou falando que você não possa ir para academia não, tá, meu irmão? Pode ir, tá? Eu vou para academia, eu e minha esposa estamos indo junto, né? Todo dia 6 horas da manhã, ô Jesus, para acordar é uma luta, mas nós estamos indo. Mas você vê isso claramente, a idolatria ao corpo. Eu conheci pessoas que iam lá no Paraguai comprar aquele anabolizante, uma substância que usa em cavalo, a bomba, né? A famosa bomba, né? Como é que é o nome, Tony? Você que já foi professor de academia aí. Esteroide, né? Então usado em cavalo para poder ter um corpo definido. E fica lá no espelho, mexendo aqui, mexe ali, mexe acolá, e nunca está satisfeito. Na Record a gente passou o Ken, vocês viram o Ken, a Barbie lá? O cara é todo musculoso, mas não tem um músculo, pastor. Ele é todo de silicone. Todos os músculos dele são de silicone. Ele tem não sei quantas cirurgias, dezenas de cirurgias. Afinou o rosto, fez um buraco no queixo, definiu os músculos todos com silicone. E uma mulher chamada mulher Barbie, ela afinou e o pessoal acredita que ela quebrou a costela para poder ficar com a cintura igual daquela boneca. E o pai desse garoto, a mãe dele ainda dá o depoimento que ela estava preocupada pela adoração do filho ao corpo. A idolatria então ela pode se manifestar de várias maneiras. E Paulo falou isso para a igreja. E fala para nós hoje, temos que ter cuidado com esse outro pecado que tem nos impedido até de entrar na terra de Canaã. Nós temos o nosso máximo de potencial para desenvolvermos, como marido, como filho, como funcionário da sua empresa, como esposo, um bom esposo, como um ministro da palavra de Deus. Mas se nós estivermos praticando esses pecados, eu vou dizer pecados básicos, porque tem uma outra lista de pecados, nós nunca alcançaremos o máximo do nosso potencial. E no outro item, nós vamos ver aqui da imoralidade sexual, que está no versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram um dia 23 mil. Lá em Números 25, de 1 a 9. Se você puder abrir a sua Bíblia, essa não vale a pena nós lermos, para ver o que aconteceu lá em Sitim. Então, Gênesis, Levítico, Números, né? Aprender a musiquinha aí que o Dr. Rodrigo ensinou a gente. Então, lá em Números 25, de 1 a 9, diz assim: se eu tiver condições de colocar aí isso, eu estou lendo na tradução da Bíblia do Jim Swagger, tá? Então pode ser que seja um pouco diferente da sua tradução. E repousou Israel em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, as quais chamaram o povo ao sacrifício de seus deuses. E o povo comeu e se inclinou aos seus deuses. Israel se uniu ao culto de Baal-Peor, e o furor do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: toma todos os príncipes do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e a ira do furor do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: matem cada um aqueles dos seus que se ajuntaram a Baal-Peor. O culto a esse Deus, gente, é um Deus pagão, envolvia todo tipo de moralidade sexual, tá? Versículo 6: eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe uma midianita a seus irmãos perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Chorando eles à porta do tabernáculo do testemunho. E viu isso Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão. E foi depois do homem de Israel à tenda e os atravessou a ambos, ao homem de Israel e à mulher pelo ventre. Então cessou a mortalidade dos filhos de Israel. E os que morreram daquela mortandade foram quantos? 24 mil. Lá em Coríntios, Paulo fala 23 mil. Mas acredita-se que eram tantos os feridos que depois daquele dia ainda morreram cerca de 1.000 pessoas. A imoralidade sexual, citada aí do povo de Israel, ocorreu numa cidade chamada Sitim. Sitim era uma cidade, a última cidade antes de atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Esse deus pagão, Baal-Peor, o Deus conhecido ali como Deus da fertilidade, da sexualidade, a principal característica dele era a prática de toda imoralidade sexual. Acredita-se que ali foi uma tática ali do Balaão, né, que fez com que as filhas moabitas seduzissem os filhos de Israel e tal, mas agora não vem ao caso. Mas a prática da imoralidade sexual trouxe a morte ali de 24 mil pessoas. Meus irmãos, um ponto antes, uma cidade antes, estavam quase para chegar na Terra Prometida, e só naquele dia 24 mil pereceram, ficaram com seus corpos prostrados no deserto.
Eu estava ali no Rio de Janeiro e eu me lembro que faltava 2 semanas, pastor, para eu concluir o curso e voltar para minha casa. Como Corinto, nós temos uma cidade conhecida pela prostituição. E eu diria que é o Rio de Janeiro, porque pude ver de perto como aquela cidade, principalmente à noite, respira prostituição. Eu estava morando em Copacabana, tá? Não digo os outros lugares, mas ali em Copacabana, infelizmente, muitos turistas fazem ali uma viagem de turismo sexual. E eu estava morando numa avenida que era conhecida por isso. Muitos que me visitaram aqui, né? O Marquinhos, Juliana, vários, né? Foram quase 60 pessoas, né, Marquinhos, que foram para lá. E eu estava acampado na AMAN, passei 9 dias acampado na Academia Militar dos Agulhas Negras. Eu fiz um curso no Exército. O Fábio fez um curso no Exército também, né? Nesse mesmo período, né, Fábio? Só que em São Paulo. E o Fábio passou por dificuldades parecidas com a minha também. Só que ele passou 3 meses, eu passei 9. Convites são muitos, né, Fábio? E na última semana, eu estava na cidade de Cetim, faltando pouco tempo para voltar para minha casa, a minha terra prometida com a minha família. Eu recebi um convite. Eu fui para Amã, que é em Resende, de carro. Eu não quis ir no ônibus, então eu dividi o combustível com 3 amigos, para a gente poder ir depois e voltar antes. Então, quanto mais a gente puder sair daquele acampamento, mais rápido. O PC sabe, ele já ficou acampado aí recentemente aí no meio do mato. Não é fácil. Os militares que estão aqui sabem disso. Mas na volta, os 3 amigos que estavam no carro me fizeram um convite. Eu estava para entrar na Terra Prometida. Faltava 1 semana ou 2 no máximo para eu voltar para minha casa. Para ir em um determinado lugar, que eu não vou falar para vocês, mas vocês já imaginam para onde eles me chamaram para ir. E perturbaram a minha cabeça, a viagem todinha, para que chegasse ao centro do Rio, ao invés de eu ir para minha casa, eu fosse para o lugar que eles estavam me convidando. 9 dias lá, no meio do mato, pastor Valdemir. E aquelas pessoas me perturbando a minha cabeça. Eu falei, não, eu não vou. Eu não vou. Não, você vai, ninguém vai estar te vendo, não. Lá ninguém está lá para te julgar. Ninguém vai te julgar, porque está todo mundo errado. Não, eu não vou. Meus irmãos perturbaram a minha cabeça. Quando chegou no centro do Rio, e começaram a falar um monte de coisa. E não vou citar aqui, no curso do Homem ao Máximo eu cito. Mas chegando no centro do Rio, eles falaram da seguinte maneira: vamos deixar o Ribeiro aqui no centro do Rio, porque senão a gente vai chegar atrasado para o evento. Já estava à noite, e eu já estava muito chateado, porque aquilo já estava perturbando a minha cabeça, estava tirando a minha paz. E eu falei assim, pode me deixar no centro do Rio, que eu vou andando, pego o ônibus e vou para o metrô e vou para casa. E já fui pegando a carteira, dando o dinheiro da gasolina. Eu fiquei visivelmente chateado. Eles, então vamos deixar o Ribeiro aí que ele vai se virar. Só que aí passaram 1 minuto andando ali, numa das avenidas do centro do Rio. Eu vi eles cochichando. Não, vamos levá-lo em casa. Vamos levá-lo em casa porque ele pagou, ele está certo, é direito dele a gente deixar ele lá. E então o carro foi para frente do meu apartamento ali, me deixou lá. Eu estava profundamente entristecido pelas coisas que eu ouvi dentro do carro. E eu subi para o apartamento, dormi, e no outro dia, esses 3 me procuraram, 2 deles me procuraram, e eu fiquei admirado com o que eles me falaram naquele dia. Ribeiro, me perdoa. Me perdoa porque eu estava insistindo para você ir para aquele lugar. Eu com saudade da minha esposa, e você nos deu uma lição. Um era coronel, outro coronel também, e o outro era um tenente. Acabou que ninguém conseguiu ir para lá. Meus irmãos, o outro falou assim, gente, meus filhos estão me esperando em casa. Por que eu vou para isso? Eu vou lá, eu estou com saudade do meu filho, o filho dele, ele foi o filho dele não é crente não. Ele quando abriu a marmitinha dele, estava um recadinho do filho dele, papai, estou com saudade de você, dentro da marmita dele. E ele no último dia, ao invés de ver o filho, queria ir para uma casa de prostituição. E naquele momento, ninguém conseguiu ir. Mas meus irmãos, se eu tivesse aceitado aquele convite dentro do carro, todos teriam ido. Todos teriam ido. Isso cabe a cada um de nós. Há um momento que nós temos que tomar uma decisão. Eu creio que Deus me levou ali para o Rio de Janeiro, porque Deus queria tratar o meu coração. O pastor Vilaça me acompanhou desde o momento que eu me casei aqui. Ele sabe disso.
Deus tem tratado o meu coração de uma maneira tremenda. E eu consegui agir ali como Josué e Caleb. Creio que Deus me capacitava, estava me capacitando para dizer não. Deus pode me introduzir ali e ganhar esta guerra. E Ele quer dizer isso para você, meu irmão. E a imoralidade sexual tem sido uma forma que Satanás tem destruído muitos homens. E não é só homens não, mulheres também. A pornografia tem se tornado uma das maneiras de idolatria na vida de muitos homens e mulheres. Prova disso é a internet, é a televisão, são os filmes. Hoje o pastor de manhã falou sobre isso, da revistinha, né, pastor? Das revistinhas escondidas. Temos que ter cuidado com isso. E Paulo alertou a igreja quanto a este pecado. Engraçado, lá no Rio de Janeiro, eu fiz o curso de Homem ao Máximo lá. O nosso líder falou assim: cuidado nas bancas de revista do Rio de Janeiro. O Alcides é do Rio de Janeiro, ele sabe. Lá parece que é uma questão cultural as bancas de revista, né, Alcides? Eu nunca vi tanta banca de revista na minha vida. Mas você anda perto, é uma superabundância, que é mulher nua o tempo todo. Mas é de outro lado, né? Eu nunca vi, e o nosso líder falou: não pare nas bancas de revista, justamente por conta da imoralidade. E esse é um pecado que tem tirado dos homens, a sua capacidade de desenvolver o máximo do seu potencial. E a Bíblia fala em Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim a que desejais. Deus quer o melhor para nós, e precisamos tomar posse disso, amém? E aí no outro versículo nós vamos ver o penúltimo aí, pecado que nos impede de entrar na terra de Canaã, que é o versículo 9: e não tentemos a Cristo. Como é que está aí na sua Bíblia? A sua tradução está diferente? Não pôr o Senhor à prova, como alguns deles também tentaram. Refere-se o quê? A duvidar da palavra de Deus, né? E pereceram pelas serpentes. Está lá em Número 21, de 5 a 9. 14.700 morreram naquele dia, viu? Porque colocaram o Senhor à prova. O Senhor mandou ir para um lugar e não ia, e quando ia era reclamando, e falando: estou com sede, estou com fome, e naquele dia morreu mais 14.700. Gente, colocamos o Senhor à prova. Deus mandou serpentes aquele dia abrasadoras para morderem as pessoas, e muitos morreram. O que as multidões fizeram na ocasião da crucificação, pedindo que Jesus descesse da cruz, estavam pondo o Senhor à prova. Outros hoje cobram de Deus outros meios de salvação que não a cruz. Querem ser salvos por ser um homem bom, honesto, sincero, bom nos negócios. Isso não traz salvação às nossas vidas. Quem não é correto nos negócios e ainda cobra de Deus que o abençoe e lhe prospere, está pondo o Senhor à prova. A gente que vive na promiscuidade, há filhos que rejeitam a orientação dos pais, cristãos que exigem os benefícios da salvação e ao mesmo tempo querem viver nos prazeres do pecado. Você está colocando o Senhor à prova. Tudo isso é pôr o Senhor à prova. Este pecado impediu o povo de entrar em Canaã, e continua impedindo que muitos homens entrem em sua Canaã hoje, e muitas mulheres vivam o máximo do seu potencial como esposas, filhas, porque estão pondo o Senhor à prova, tentando a Cristo. Cobram do pastor algo que ela mesmo não está vivendo. Ele relata aqui de uma igreja em que o pastor tinha o líder do louvor envolvido em homossexualidade. E o pastor descobriu isso. E ele então procurou aquele líder e falou: você precisa se arrepender do seu pecado, ou você será tirado da liderança do louvor. Aquele líder, ao invés de se arrepender ou procurar uma forma de ser tratado e curado, ele resolveu colocar as pessoas contra o pastor. E por pouco o pastor não teve que sair da igreja, porque as pessoas chegaram e falaram para o pastor: o senhor não está entendendo, ele está passando por um problema, ele precisa de ir no psicólogo, nós precisamos cuidar dele com amor e carinho. E o pastor falou: se nós não exigirmos que ele viva arrependimento e não tratar isso como um problema, mas como um pecado, ele nunca será curado. E muitas vezes temos tratado o pecado e maquiado ele como um problema. E isso não agrada ao Senhor. No último ponto, meus irmãos, versículo 10. E não, o que está dizendo aí? Murmureis, como também alguns deles
murmuraram e pereceram pelo destruidor. No versículo 11, olha, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que quem são chegados os fins dos séculos. Como resultado do pecado, numa ocasião, lá em Números 16, 41 a 50, que o povo murmura, foi nessa aqui que morreu 14.700, tá, meus irmãos? Desculpa, está lá em Números 16. Murmurar em sua forma mais simples não é nada mais que fazer uma confissão negativa, queixar-se da vida, criticar os outros, queixar-se do próprio Deus. E a Bíblia em Tiago 3, 5 a 6 diz para tomarmos cuidado com o maldizente, com aquele que tem a língua afiada. Fala que a língua pode, o quê? Basta uma fagulha para provocar um grande incêndio. A língua é assim, basta uma pequena observação, um comentário crítico, uma tirada sarcástica para provocar um incêndio de ódio, inimizade e guerra. Arrasa relacionamentos, deixando após si desolação e cinza. Há homens que murmuram contra o patrão, contra a empresa em que trabalham e depois não entendem por que não prosperam em seus empregos. Cristãos murmuram contra o pastor e não entendem por que os filhos não se convertem. Murmuram contra a palavra de Deus e depois se queixam da sua fé improdutiva. Esses 5 pecados, vamos citar lá quais são. Qual o primeiro que nós falamos? Vamos lá, me ajudem aí. Vocês sublinharam aí? Cobiça. Segundo, idolatria. Terceiro, imoralidade sexual. Quarto, pôr o Senhor à prova. E a última, murmuração. Foi a palavra que Paulo trouxe à igreja de Corinto e traz para nós hoje. Precisamos eliminar de nossas vidas. E hoje eu desafio a igreja a nós analisarmos em nosso coração, em nossas atitudes, o que tem atrapalhado nós de vivermos o máximo de potencial que Deus quer para nós em todas as áreas das nossas vidas. E deixar de tratar o pecado como um problema. É muito fácil tratar o pecado como problema. Por quê? Eu tenho pena do irmão e caminho para o psicólogo, a Marla vai lá, atende ele, faz um atendimento ali de conselho e pronto, está resolvido. Ele não precisou se arrepender, ele não precisou sentir tristeza pelo pecado, ele não precisou abandonar o pecado. E o livro do Homem ao Máximo, no curso, traz esse desafio, a nós encararmos essa realidade, que o pecado na nossa vida precisa ser eliminado, e é na cruz, aos pés da cruz, que nós vamos ter a cura completa. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra ou não pereça, mas tenha a vida eterna. É ali na cruz que nós vamos encontrar o perdão para os nossos pecados. E Deus deixa 2 ordens, que é um dos capítulos também do livro do Homem ao Máximo, do arrependimento e da confissão. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Sentir realmente profunda tristeza pelo pecado e definitivamente abandoná-lo, obedecendo ao Senhor. Mediante uma vida de obediência a Deus, nós poderemos atingir o máximo do nosso potencial. E uma segunda ordem que Deus nos deixa é que devemos confessar os nossos pecados. O que está lá em 1 João 1,9, meus irmãos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar o pecado para que seja removido de nós e sejamos então revestidos de uma nova justiça. Um pecado não confessado não pode ser perdoado. O pecado só sai de nossas vidas pelos lábios. Não tem como. E um último ponto que eu quero trazer para a igreja, fazendo um desafio aos irmãos. O pastor falou hoje sobre uma nova vida, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A nova vida é isso. Deixar o Egito para trás. Não olhar mais para ele, para a cebola, para o pepino, para os melões. Precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Para podermos viver o máximo do nosso potencial como homem e como mulher do Senhor. Como pai, como avô, como filho, como irmão, como funcionário, como pastor.
Só se nós nos colocarmos na presença do Senhor. Precisamos ir à cruz de Cristo. Precisamos nos arrepender. Precisamos confessar o nosso pecado. Tratar isso de uma forma séria e sermos curados pelo Senhor. Amém, irmãos? Amém. Esse exemplo da falha de Israel torna-se um aviso familiar a todos nós. Em Hebreus 3 diz o seguinte, 3, 7 a 19, não vamos ler tudo, mas eu vou só citar um dos versículos. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Deus disse lá em Números 14, 20, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Hebreus avisa ainda, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Algo que entristece o coração do Senhor é um coração obstinado. O que é um coração obstinado? Um coração duro, um coração resistente ao Senhor. Isso entristece ao Senhor. Sabemos do amor dele, sabemos de todos os milagres dele. O povo viveu isso no deserto, mas o povo era de dura serviço, tinha um coração obstinado, um coração duro. Qual foi o resultado disso? Na Bíblia judaica fala que os seus corpos ficaram prostrados no deserto. Eu não quero que o meu corpo fique prostrado, jogado ali no deserto. Eu quero entrar na terra prometida. Você quer, meu irmão, entrar na terra prometida? Você está achando que a terra prometida é só lá quando formos viver com o Senhor nos céus, ou no milênio na terra aqui com o Senhor? Nós podemos viver o máximo do nosso potencial aqui na terra também, como pais, conforme o coração do Senhor, como homens que desenvolvem a sua hombridade, a semelhança de Cristo. Mas para isso, precisamos ler a palavra, precisamos ter uma vida conforme a vontade do Senhor. E esse é o desafio que faço hoje aos homens que estão aqui, aqueles que estão ali já próximos de se casar, aos que já são casados. Vá lá, coloque o seu nome e faça o curso conosco. As mulheres já aguardem que o Ministério de Casais está correndo atrás de uma ministradora, através da Raquel lá, nossa bênção lá, né? Para ministrar a mulher única aqui na nossa igreja. Meus irmãos, a Igreja Manancial da Vida viverá esse ano um novo tempo. E isso, você faz parte desse novo tempo. Infelizmente, tem muitos irmãos viajando. Mas nós vamos encher essa igreja. Mas a preocupação não é só com quantidade, é com qualidade. Por isso estamos trazendo os cursos da Universidade da Família. A Universidade da Família hoje não é ligada a nenhuma igreja, mas ela só trabalha com igrejas evangélicas e com autorização do pastor. Nós já estamos com casados para sempre, curso para noivos, finanças para adultos e crianças. Agora o Homem ao Máximo, vamos trazer mulher única em nome de Jesus. Estamos investindo em famílias. O pastor Vilaça colocou isso como premissa este ano. É muito fácil eu alcançar a comunidade de Taguatinga. Se eu, ao invés de entregar simplesmente um folheto, ir lá e chamar aquele pai que está desesperado com um filho adolescente rebelde em casa, e falar que aqui nós temos um curso de pais, como criar os seus filhos à maneira de Deus, finanças à luz da palavra. As finanças têm sido uma causa de grande parte das separações entre os casais hoje. Trazer o pai que está desesperado com o filho e trazer o filho dele para fazer o curso Coragem, baseado também no livro Homem ao Máximo. A mulher que está lá desesperada porque não sabe como tratar com o marido, porque não conhece a palavra de Deus, e ela veio aqui fazer mulher única. É assim que nós vamos, com essas ferramentas e outras que Deus tem nos dado, vamos trazer crescimento à nossa igreja, um crescimento significativo. Contamos com vocês. Em nome de Jesus, pastores estão aqui, mas precisam que nós nos disponhamos a trabalhar. Amém? E agora eu vou pedir que o PC prepare aí o videozinho, mas é o vídeo do filme Corajosos, tá? Ele dura 3 minutos e 29 segundos. Quem já assistiu o filme Corajosos? Levanta a mão. Pouca gente, né? Aquele que é de bombeiro, como é que é o nome dele? Pai, só assistiu esse filme agora. Prova de Fogo, quem já assistiu? Prova de Fogo já é um filme mais conhecido. Mas o Corajosos foi feito
pelo mesmo diretor do filme Prova de Fogo, que é de bombeiro. E o Corajosos é envolvendo policiais. Eu tenho esse. Tem, né? Então quem quiser emprestado aí, né? Passando essa segunda-feira na U. Aí, ó. Então o pastor acho que já mandou comprar, né? Então depois peçam emprestado, devolvam, né? E esse filme, ele é interessante porque ele desafia os homens a buscarem um compromisso com as suas famílias. Esse pastor, ele fala de uma resolução que esses homens fizeram. Eles fizeram uma resolução. Isso é só um trecho do filme, tá? Não vai tirar a surpresa do filme não, tá bom, gente? Mas nessa resolução, que eles fazem um compromisso com suas famílias, faz parte da estratégia que Deus tem para nós, que nós devemos desenvolver como homens de Deus. E vou desafiar todos os homens que estão presentes aqui, para vir aqui à frente, nós vamos orar por suas vidas, amém? Então toda a igreja fica em pé. Não, os pastores vão ajudar na ministração, né? Ungir todos os homens. Então o pastor Abner, o Giovanni, por favor, nos ajude. Valdemir, pastor Vilaça. Pastor Elias pode nos ajudar também, pastor? Não sei se tem condições. Aí tem mais algum pastor que eu não chamei. Pastor Pedro está aí, por favor. Tinha mais algum pastor aí que eu não chamei, por favor. Quero fazer um desafio. A equipe de louvor os homens aqui vão ser ungidos também. Aqueles que estão enfermos, nós vamos orar também por enfermidade. Mas eu queria fazer um desafio aos homens nesta noite. Nós vamos orar pelos pais aqui, pelos filhos que estão aqui, pedindo a Deus que derrame uma nova unção sobre as nossas vidas.